Eu queria nessa manhã dar continuidade à série de mensagens que nós estamos ministrando, em que Jesus se autodefine. E aqui nós estamos ministrando hoje sobre Jesus como o bom pastor, em que ele diz, eu sou o bom pastor. E eu queria que você meditasse comigo lá em João, no capítulo 10, no versículo 11. O texto diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo fale, ministre aos nossos corações, nos edifique por meio da Tua palavra, para aqueles que aqui estão e daqueles que um dia ainda ouvirão, quer seja, ó Deus, qualquer forma que essa mensagem chegar a eles. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele se contrapõe aos líderes da época e Jesus, ele se mostra como o bom pastor. Porque os fariseus, os sacerdotes, na época que deveriam pastorear o povo, cuidar do povo, ministrar ao povo, Jesus disse que eles estavam agindo era como ladrões e salteadores, porque eles colocavam um jugo em cima das pessoas, colocavam uma lei pesada, um costume pesado. Eu já falei aqui e volto a repetir, eles conseguiram pegar os 10 mandamentos e desdobrar em 613 mandamentos. Começaram a comentar os 10 mandamentos. E aquilo foi rendendo, e no final conseguiram colocar 613 mandamentos. E aquilo era um jugo nas pessoas. E Jesus, ele vem mostrando libertação, salvação, perdão de pecados. E ele diz, olha, eu sou o bom pastor. Eu não exploro as ovelhas. Ao contrário, eu dou a vida pelas ovelhas. Então, Jesus, como bom pastor, nós já vimos nas mensagens anteriores que ele se sacrificou pelas suas ovelhas, porque ele disse, eu dou a minha vida. Jesus, como bom pastor, também ele conhece intimamente as suas ovelhas, porque ele disse, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem porque elas ouvem a minha voz. Então, Jesus, ele tem uma relação de intimidade, assim como o pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas ouviam a voz do pastor e obedecem, Jesus também conhece a minha e a sua realidade. E hoje eu queria destacar um aspecto de Jesus como bom pastor, quando ele diz aqui, no versículo 16, ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus, como bom pastor, ele tem um grande rebanho. O rebanho de Jesus não é pequeno, não é limitado. Hoje nós estamos aqui nesse pequeno número, mas nós não somos o rebanho total do Senhor. Ele tem muitos homens e mulheres, pessoas, crianças, jovens e velhos, espalhados nos 4 cantos da terra, que o amam, que o temem e que o servem. Estão reunidos debaixo de diferentes placas ou sem placas, mas são parte do rebanho, porque Jesus disse, olha, eu tenho ovelhas que não estão nesse aprisco aqui de Israel, que não está limitada a Israel. Eu tenho que são de outros. Me convém agregar essa, porque elas estão em outro aprisco, elas estão em outro lugar. E elas ouvirão a minha voz. E no final elas formarão um só rebanho.
e haverá um só pastor, que sou eu. Quando o Senhor chamou a Abraão, Ele prometeu dar a Abraão uma descendência numerosa. Ele disse: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação. Deus prometeu a Abraão uma grande descendência. E Jesus é descendente de Abraão. E em Jesus se cumpre essa promessa. Porque eu e você que aqui estamos, nós não somos judeus, nós não temos ascendência judaica, mas nós somos filhos de Abraão por meio da fé em Cristo, porque Cristo é descendente de Abraão, e nós que cremos em Cristo fazemos parte dessa grande família que Deus decidiu constituir a partir da fé de Abraão. Então nós somos as ovelhas que Jesus disse: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem são essas ovelhas? Eu e você, que estamos aqui em Fortaleza, nos confins da terra. Porque nós não somos judeus, muitos de nós nunca fomos a Israel, provavelmente não iremos. Mas nós somos um só rebanho e temos um só pastor. E nós somos ovelha desse aprisco. Por isso que Jesus, como bom pastor, Ele tem um grande rebanho. Jesus, como bom pastor, Ele morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. É isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então, entenda, esse outro rebanho que Jesus disse que teria, que tinham ovelhas que seriam de outro aprisco, ele é constituído de todos aqueles que são lavados e remidos no seu sangue, todos aqueles que creem nele, independente do povo, independente da tribo, independente da língua, independente da nação. Jesus, ele tem um grande rebanho. Aí você diz: pastor, quais as implicações de Jesus ter um grande rebanho? O fato de Jesus ter um grande rebanho, o que é que significa para nós entendermos, para nós nos situarmos dentro desse grande rebanho? Porque tem gente que se acha, tem igreja que se acha a única detentora da fé verdadeira. E se você não é daquela comunidade, se você não é daquela igreja, então você está excluído do reino dos céus. Porque se quiser ser do reino de Deus, tem que ser daquela igreja, andar conforme aqueles costumes, conforme aquela comunidade. E se você decide sair daquela comunidade, é como se você tivesse sendo excomungado do reino de Deus. Não fizesse mais parte, como se o reino de Deus fosse limitado àquela comunidade. Então a gente precisa entender reino de Deus de forma mais ampla. Precisa entender o que é que significa ser rebanho do Senhor. Quais são as implicações, pastor, de Jesus ter um grande rebanho, de ter ovelhas de outro aprisco? Primeiro, que como igreja nós temos a missão de proclamar o evangelho para que as ovelhas dispersas ouçam a voz de Jesus como bom pastor e sejam atraídas a ele. Jesus tem ovelhas, meu querido, que ainda não estão na igreja. Jesus tem ovelhas que ainda não foram alcançadas e que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ouvir o evangelho, para que a fé seja nelas despertada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira implicação para nós é que, como povo de Deus, como ovelha de Deus, nós precisamos proclamar o evangelho para que as outras ovelhas possam escutar
e vir e atender a voz do pastor. Você não pode se contentar em ter o evangelho só para você. Você não pode se contentar em ter a salvação apenas para você. Você precisa olhar além de você. Ah, eu já estou salvo, o resto não. Você tem a missão de proclamar o evangelho. Pastor, eu não sou pregador, não estou falando para você sair pregando nas praças. Mas Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho a todo momento. Se necessário, use palavras. Ou seja, viva a sua vida de forma que ela seja uma proclamação do evangelho. De forma que as pessoas vejam a sua vida, a sua caminhada com Deus. E aquilo possa despertar nelas o desejo de conhecer este Deus que você conhece. Proclamar o evangelho não é simplesmente falar. Proclamar o evangelho é também viver. E se necessário, tiver oportunidade, pregue, fale. Fale da mensagem da cruz. Mas se não tiver oportunidade de falar, que pelo menos a sua vida possa ser um espelho para as outras pessoas, que remeta a Cristo. A mensagem missionária do evangelho de João aqui é clara. Lá em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo. O evangelho não ficou limitado a Israel. Jesus se recusou a limitar a sua mensagem a uma abordagem exclusivista que os líderes religiosos judaicos tinham. Eles só queriam saber do seu próprio povo. Jesus, ao contrário, ele morreu por um mundo perdido, porque ele deseja que esse seu povo alcance este mundo com a mensagem da vida eterna. Então, a primeira implicação para nós de Jesus ter um grande rebanho é porque pesa sobre mim, sobre você, a responsabilidade de proclamar o evangelho. Nós estamos aqui funcionando. Essa estrutura aqui, ela existe. Para quê? Para nos dar conforto, para nos isolar? Não, ela existe para a gente proclamar o evangelho. A todo aquele que quiser entrar por essa porta, ouvir a palavra de Deus, ele vai ouvir aqui a mensagem do evangelho. Não a mensagem de prosperidade, não a mensagem de enganação, mas a mensagem da cruz. Porque é essa mensagem que salva. É por isso que a gente cria canal no YouTube, coloca na internet, divulga. Eu divulgo essa mensagem que eu gravo aqui, eu divulgo para os meus colegas do meu trabalho. Eu divulgo para as pessoas, que até da Herbalife, que eu já tomei shake com elas. Eu divulgo para outros crentes, eu divulgo para um monte de gente, para várias listas que eu tenho. Porque eu quero que essa mensagem chegue. Se vão assistir, se não vão, mas pelo menos eu estou oportunizando a elas a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. E por isso eu tenho o compromisso de pregar o evangelho, porque é o evangelho que salva, e não a mensagem de prosperidade ou qualquer outro tipo de mensagem psicologizada. Eu e você precisamos proclamar o evangelho, porque Jesus tem ovelhas que ele ainda quer alcançar. Amém? Segunda implicação. Como igreja, nós somos o rebanho do bom pastor que é Jesus. Logo, nós somos mais do que uma mera denominação religiosa. Sociologicamente, nós aqui estamos classificados dentro do estudo da religião, das ciências da religião, nós estamos classificados dentro do ramo do cristianismo, nós estamos classificados dentro do ramo do cristianismo, nós estamos classificados no grupo dos evangélicos. Porque o mundo cristão tem os católicos, tem os evangélicos, tem os ortodoxos. É um chapéu, um guarda-chuva que abriga uma infinidade. Aí fora o judaísmo, o islamismo, o budismo. Mas dentro desse nicho das religiões, nós estamos aqui nesse pequeno grupo. Mas do ponto de vista espiritual,
nós não somos simplesmente uma denominação religiosa, Igreja Cristã Rei dos Reis, com o CNPJ X. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos igreja do Senhor, que é composto por todos aqueles, e só aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, que tiveram seus pecados perdoados pela fé em Cristo. Então nós somos corpo, o corpo de Cristo não está limitado a nós que aqui estamos. O corpo de Cristo, ele é amplo, ele é enorme, por isso que ele tem um grande rebanho, porque ele é constituído de todas as pessoas. É o que a gente chama de a igreja invisível. Existe a igreja visível, que está aqui, a igreja visível, parte dela. Nós estamos vendo, nós estamos reunidos corporativamente como povo. Mas existe a igreja invisível, que ela é composta de todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, que a gente chama invisível porque a gente não tem como mensurar, não tem como contar, não tem como determinar, porque não existe um aparelho que a gente possa fazer um scanner espiritual e dizer, esse é, esse não é, esse é, esse não é. Deus é quem sabe, Deus é que conhece o coração, Deus é que conhece a vida, Deus é que conhece a intimidade. A igreja é invisível simplesmente porque a gente não tem como mensurar a quantidade de pessoas que compõem o corpo de Cristo. Então nós não somos simplesmente uma denominação religiosa. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo. Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele diz o seguinte: apesar do sangue de Cristo ser suficiente para a salvação do mundo, ele só é eficaz para os que creem. Jesus derramou o seu sangue. Ele foi à cruz, deu a sua vida pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o sangue de Cristo, ele só é eficaz para aqueles que creem. Não é porque Cristo morreu na cruz, não é porque Cristo deu a sua vida, que todo mundo está salvo, que no final Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e diz, pessoal, eu falei aquilo lá, de inferno, de pecado, aquilo ali foi só para vocês ficarem assim, e ficar com medo e andar como cordeirinho. Mas no final, claro que eu não ia mandar ninguém para o inferno. Aquilo ali foi só aquela técnica do bode na sala. Quando você quer conseguir uma coisa, aí você exige uma coisa muito maior, aí a pessoa fica desesperado, aí você diz, não, mas não dá certo. Ele diz, pois tá bom, então faça só isso aqui. Ele diz, então aí eu faço. Aí ele, pronto, conseguiu. Deus não usa desse artifício. Sim, sim, não, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Então, o sangue de Cristo, ele só é eficaz para aquele que crê. Não é porque está dentro da igreja, não é porque frequenta os cultos, não é porque está nas reuniões, não é o que faz parte da liderança, não é o que está lá pregando o evangelho. O sangue de Jesus, ele é eficaz para aquele que crê. Porque muitos naquele dia dirão, Senhor, não expulsamos demônios, Senhor, não curamos em teu nome, Senhor, não fizemos isso, ou seja, estiveram dentro do ambiente religioso. Ele disse, não vos conheço. Eles fizeram tudo isso aí, foi religiosidade. Há um só povo, há uma só igreja verdadeira, há uma só família, há uma só noiva e há uma só cidade santa. E não compete a mim e a você dizer quem é, quem não é. Porque o sangue de Jesus alcança todo aquele que nele crê. Então, aguardemos. É por isso que ele diz, joio e trigo vão crescer no mesmo lugar. Não compete a mim dizer, esse é joio e esse é trigo. Quem sou eu? Quem é você que julga teu irmão? Joio e trigo crescem juntos. E o Senhor, que é o grande agricultor, que conhece a semente e tudo, ele sabe o que é joio e o que é trigo, e deixa ele separar, não a mim e você. O corpo de Cristo, ele é composto
daqueles lavados e remidos no seu sangue. E por último, qual é a implicação de Jesus ter um grande rebanho, pastor? De ter um rebanho que está em outro aprisco? É que a mensagem cristã, ela é universal. Porque ela transcende questões de etnia, de classe social e de sexo. A mensagem cristã, ela é universal. Olha o que é que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisso não há judeu nem grego. O que é isso? Nacionalidade, etnia. Não há servo nem livre, não há distinção de classe social. Não há macho e nem fêmea, não há distinção de sexo. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Lembra? Deus chamou Abraão e constituiu uma grande nação. E herdeiros conforme a promessa. Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa. O cristianismo não é um ramo do judaísmo. Por quê? Porque o cristianismo tem uma pretensão de alcance universal, de alcançar a todos. Não foi isso que João diz? Jesus fala em João capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Paulo corrobora com esse pensamento quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também o grego. Jesus tinha ovelhas que não estavam no aprisco dos judeus. Jesus tinha ovelhas que estavam entre os gentios. E quando ele fala do grego aqui, ele está falando de todo aquele que não é judeu. Jesus tem um grande rebanho. E aí, onde entra eu e você, somos parte desse grande rebanho de Jesus. Por isso, você pode sair daqui nessa manhã, levantando as mãos para o céu, agradecido a Deus pelo privilégio de conhecer ao Senhor, de ter sido alcançado pelo sangue de Cristo, a graça de Deus ter sido estendida sobre a sua vida, e você agora fazer parte do corpo de Cristo, que você não é simplesmente um membro de uma igreja, você não é um frequentador de uma igreja, mas você é um filho amado de Deus, que custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em teu favor. Você é ovelha do aprisco de Jesus, o bom pastor das nossas almas. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.